e a Mercedes teve em 2014. Outros, mais cautelosos, enxergavam o desafio descomunal de entrar em uma categoria tão complexa justamente no momento em que a era híbrida se tornava ainda mais imprevisível para 2026. Mas ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que, nos bastidores de Nürburgring, uma tempestade silenciosa já ganhava forma. E cada nova rodada de dados confirmava que o projeto do motor estava longe, muito longe, de atingir o patamar necessário. O clima dentro do departamento de Power Units começou a mudar no início do ano. Antes, as reuniões eram marcadas por discursos otimistas, apresentações cheias de gráficos ascendentes e comparações animadoras com a concorrência. Até que os primeiros testes de bancada começaram a revelar discrepâncias. No início, insignificantes. Depois, incomodas. Por fim, alarmantes. A eficiência térmica projetada, que deveria superar os 50%, mal chegava aos níveis de 2023. As simulações apontavam perdas de energia absurdas no sistema híbrido, especialmente na recuperação de energia da MGUH, que havia sido projetada dentro de uma filosofia totalmente nova. A teoria parecia revolucionária, a prática era quase um desastre. À medida que o calendário avançava, as paredes de vidro das salas de engenharia passaram a refletir expressões tensas. Nos corredores antes silenciosos, agora surgiam conversas abafadas, quase sempre iniciadas por uma pergunta: por que os números estão tão abaixo do esperado? A questão ecoava de mesa em mesa, ganhando versões diferentes, mas sempre com o mesmo final. Ninguém tinha uma resposta clara. E quando alguém acreditava encontrar uma solução, os testes seguintes derrubavam qualquer otimismo remanescente. No centro desse turbilhão estava a figura do diretor técnico, que tentava equilibrar pressão corporativa, expectativas da FIA, desenvolvimento do chassi e, agora, a crescente frustração dos pilotos vinculados ao projeto. Para ele, o problema não era apenas técnico, era estrutural. O projeto havia sido concebido com ambição de mais e com tempo de menos. As equipes tinham que desenvolver um motor completamente novo, com dimensões redefinidas, um novo formato de fluxo de energia e restrições que não existiam antes. Enquanto isso, concorrentes como Mercedes, Honda e Red Bull Powertrains já tinham anos de experiência consolidada em desequilíbrios energéticos que a Audi ainda estava tentando compreender. Quando os primeiros testes em dinamômetro atingiram níveis preocupantes de vibração, os engenheiros perceberam que o problema ia além do software ou das curvas de potência. A filosofia de combustão adotada parecia exigir combustíveis mais estáveis e exóticos do que os permitidos para 2026. Isso causava oscilações de torque que comprometeriam a dirigibilidade. A Audi precisou voltar atrás, reescrever códigos, reprojetar câmaras internas, rever fluxo de ar. Era um retrocesso gigantesco, que consumia semanas preciosas. Enquanto isso, dentro do paddock, rumores começaram a circular. Primeiro de forma tímida, quase como suposições mal contadas. Mais tarde, como comentários informais entre engenheiros de outras equipes que captavam sinais de instabilidade no olhar dos alemães. A Audi, que antes chegava altamente confiante a todas as reuniões com a FIA, agora evitava apresentar previsões numéricas. Quando questionados sobre a curva de potência, desviavam. Quando perguntados sobre o nível de confiabilidade, mudavam de assunto. A imprensa percebeu o desconforto e começou a cavar. Os alemães trancaram portas. O problema é que nada permanece escondido por muito tempo na Fórmula 1, e os dados ruins começaram a vazar. Primeiro para fornecedores, depois para consultores, e finalmente para figuras de influência dentro da própria categoria. A narrativa pública parecia positiva, mas internamente já se falava em atraso de meses, perdas significativas de eficiência elétrica e um motor que não se aproximava do que Ferrari, Mercedes e Red Bull estavam produzindo. Isso colocou pressão direta nos pilotos vinculados ao projeto, que esperavam receber um motor competitivo logo no início da nova era. Gabriel Bortoleto, uma das apostas do programa, começou a se preocupar com conversas cada vez mais frequentes sobre instalação, ajustes de peso, resfriamento e integração com o chassi. Tudo parecia mais complexo do que deveria ser, e a sensação era de que o carro estava sendo adaptado ao motor, e não o contrário. O jovem brasileiro percebia que a confiança do time estava oscilando. Às vezes, falava-se com entusiasmo exagerado. Em outras, engenheiros evitavam olhar diretamente para ele ao apresentar atualizações. Era a clássica postura de uma equipe que escondia algo. A Audi tentava, de toda forma, manter o problema sob controle. Reforçou o quadro de engenheiros, contratou consultores externos, revisou protocolos internos, mudou prioridades no orçamento. Mas o tempo era cruel. Cada mês perdido significava uma curva de aprendizado mais íngreme frente aos rivais. E a montadora alemã não podia falhar, não após investir bilhões, assumir uma estrutura inteira de F1 e colocar sua reputação em jogo. As comparações internas com a concorrência só pioravam a situação.
Simulações com dados de potência estimada mostravam que o motor Audi estava ficando para trás em todos os cenários. A unidade de potência carecia de eficiência em baixas rotações e apresentava um pico de potência curto, instável e difícil de controlar. O MGU-K, por sua vez, operava abaixo do limite regulamentar de recuperação, algo que a Audi não conseguia corrigir sem comprometer o sistema térmico. Era como montar um quebra-cabeça onde cada peça nova desencaixava a anterior. Quando os executivos mais altos da marca foram informados da situação real, o impacto foi brutal. A imprensa tinha sido mantida distante, mas a Audi sabia que, cedo ou tarde, a verdade viria à tona, e o mundo da Fórmula 1 não tem piedade de quem promete muito e entrega pouco. A pressão sobre o departamento de motores se tornou quase insuportável. Reuniões diárias passaram a acontecer, muitas delas com clima tão carregado que até os funcionários mais experientes saíam suando, como se tivessem acabado de defender um trabalho de conclusão que não estava pronto. Dentro das fábricas, o ambiente era dividido. Havia um grupo que acreditava que era apenas uma fase, que todos os motores novos passam por dificuldades e que bastava ajustar processos. Outro grupo, mais realista, entendia que a Audi estava correndo contra um relógio sem ponteiros, não era possível ver quanto tempo restava, mas a sensação era de que estava acabando. A palavra atraso virou tabu. O termo comparativo sumiu das apresentações internas. E em algumas reuniões, os engenheiros respondiam perguntas com silêncio. O que mais preocupava a todos era a confiabilidade. Os números não apenas eram ruins em desempenho, também eram ruins em durabilidade. Componentes superavam limites de temperatura antes mesmo de alcançarem a carga de potência ideal. Havia risco real de falhas catastróficas se o motor fosse colocado na pista sem mudanças profundas. A Audi sabia disso. A FIA desconfiava disso. E os adversários já especulavam que o novo Power Unit seria a grande decepção da nova era. E então surgiu a pergunta que ninguém tinha coragem de fazer abertamente. E se o motor não ficar pronto a tempo? E se a Audi tiver que entrar na F1 em desvantagem? E se o carro nascer fraco? E se a promessa da montadora se transformar em frustração? Era um pensamento proibido nos corredores, mas inevitável. Agora, com mais dados ruins acumulando, com mais testes fracassando e com mais pressão vindo de cima, a Audi se encontra em um momento delicado. O motor, que deveria ser o coração de um novo capítulo da marca na Fórmula 1, está longe do ideal. E cada nova linha de números parece mais um golpe no otimismo inicial que envolvia o projeto. O futuro ainda pode mudar. Há tempo para evoluir. Mas, neste momento, a Audi encara a realidade crua. Seu motor não está no nível necessário. E se a Fórmula 1 tem uma regra imutável, é esta: ninguém perdoa quem chega atrasado. Se quiser, posso fazer outra versão mais melancólica.